Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Alegria. Tô aqui mandando uns aviãozinhos e chamando todo mundo que tá podendo para assistir aqui a live com a minha amiga Magda. E vamos ver se já tem alguém por aqui. Opa! A Magda, minha querida, já está aqui. Tá me ouvindo bem, Magda? Tá tudo funcionando direitinho? Vou esperar, então, vamos... O pessoal que tá entrando, se puder encaminhar com um aviãozinho para quem tá por aí, que tá querendo, que tá podendo assistir essa live maravilhosa, com essa linda Magda, minha amiga, uma pessoa bem especial, que eu conheci nessa vida não faz muito tempo, mas me identifiquei logo. Então ela vai entrar aqui com a gente. Vamos esperá-la. Bom dia! Ai, querida, bom dia. Bom dia! Tudo bem? Que Tudo alegria tê-la bem. aqui. Oi? Que alegria ter você aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite. Então a gente resolve fazer esse horário assim para iniciar o dia do jeito que tem que ser. O pessoal está tomando seu cafezinho ainda nas suas casas, ou não, ou já começaram a trabalhar, mas podem ouvir um pouquinho e começar o dia mais inteiro, mais presente, já com um papo agradável, como esse de hoje. Tão Já poderoso começo para o dia tantos refletindo. refletindo. Qual é o meu propósito nessa vida? Qual é a minha missão? O que eu tenho que fazer para alimentar minha alma? A minha São gata tantas aqui, coisas que tem apresentar para a serem gatinha, feitas. que me acompanha sempre nos Nossa, meus... como ela é linda! Ela fica aqui na janela, me dando susto. Eu tenho um gatinho também, mas agora ele não, acho que ele deve estar dormindo em outro cômodo. De vez em quando ele pula assim na frente do computador. Não, hoje ela tá aqui direto, tá aqui batendo no negócio do celular. Ela tá aqui direto, já atendi uma pessoa hoje de manhã, aí ela fica, tá passando pra lá e pra cá, fica na janela vendo os passarinhos voarem. E de vez em quando ela resolve que quer um carinho, né? Nossa, e fica, e cutuca, e você tem que olhar. Quando não deita em cima do computador, não, quero eu. Esquece o computador. Eu que quero a atenção. Então, o pessoal está entrando aí. Se o pessoal se conseguirem enviar os aviãozinhos para quem está liberado. A Magda é uma amiga psicóloga renascedora. Eu conheci numa formação de renascimento e foi bem especial para mim tê-la nesse processo. E ela trabalha orientando também pessoas a se encaminhar nas carreiras profissionais. Então, ela tem bastante coisa para falar para a gente sobre esse tema que às vezes confunde a cabeça, né, das pessoas, porque será que eu estou indo para o lugar que realmente me alimenta, que é importante para mim? Ou será que eu estou trabalhando e fazendo as coisas só em busca da parte financeira e não tem me alimentado? Enfim, ela vai falar um pouco sobre isso. Mas antes de tudo, se apresenta para o pessoal que está chegando aí, conta quem você é, além desse sorriso maravilhoso, dessa alegria que você tem. Conta pra gente um pouquinho de você. Essa coisa, o sorriso realmente é algo que me traz, assim, muitos benefícios, mas também às vezes me atrapalha, porque a gente tem um mundo muito sério, né? No sentido de da seriedade é uma coisa importante. Não estou falando mal da seriedade, me entendo. Mas assim, muito sério no sentido de não abrir espaço para leveza, né? E aí, quando eu gosto muito de algo, quando eu estou muito assim, encantada com algo, aquilo, né, me nutre de alguma forma, e meu sorriso não sai. Bom dia, a Eline, a querida. Eli, Nossa, Eline, linda. tá. Então, assim, o sorriso, ele é natural.
Eu não forço nada. E aí as pessoas confundem, acham que você está rindo da cara delas, acham que você não está levando a sério. E assim, eu lembro que eu trabalhava no centro espírita há muitos anos atrás, e eu acabei sendo convidada para poder ficar ali como dirigente com outras pessoas. E quem me convidou são pessoas bem mais velhas que eu. E eu gosto muito de falar, tenho habilidade de falar, então eu fazia muitas palestras lá também. Então, quando eu tinha que dirigir a sessão, que era o meu dia, da minha semana, eu sempre chegava assim, e todo mundo muito sério. Eu tô com cabelo de gato, tudo muito sério, e não sei o quê. E aí eu olhava e falava, gente, eu fazia um esforço para ficar séria, para não rir, né? Na verdade, não ia ficar séria porque eu estava ali séria, né? Mas eu não trabalho de sério. Mas eu fazia um esforço para não rir, porque as pessoas me olhavam com reprovação como eu ria. Olha, haja terapia na veia para trabalhar essas coisas, viu? Hoje eu Oi, que lido com isso muito engraçado. melhor, graças a Deus. Não faço nenhum esforço para não rir. Né? Hoje eu não faço nenhum esforço para não rir. Principalmente em momentos assim que são maravilhosos. Então, eu vou contar uma historinha para vocês que eu acho que vai ajudar bastante a entender essa coisa do propósito de vida, né? Trazendo um pouco da minha experiência. Quando eu era muito jovem, né? Naquela fase do início da adolescência, eu tenho uma irmã gêmea, né? Eu tenho uma irmã gêmea. A gente brincava muito de dar aula. A gente tinha uma lousa, né? Hoje em dia não existe nada disso. Com giz, né? Então a gente brincava muito, eu amava, e ela também. Tanto que a minha irmã se tornou professora, né? Ela estudou, fez engenharia, depois ela mudou para matemática e hoje ela trabalha, né? Fez mestrado em educação. Hoje ela trabalha na área, está lá na vida dela. Mas ela foi por esse lado da educação, né? E eu, como toda boa adolescente, né, eu implicava com a minha mãe, porque na verdade a gente diz que os pais que implicam com a gente, né? Mas hoje eu sei que eu é que implicava com a minha mãe quando a minha mãe chegava para mim e me orientava e falava, porque ela estava me vendo algo, né? Então você tem que ser professora. E aquilo como ela brigava não. Eu ficava muito, muito incomodada com as coisas que ela falava, porque eu é que tinha minhas questões, né? Eu rompi, né? Eu briguei com a educação. Briguei com a educação e falei, eu não vou ser professora. E aí entra em crise, o que eu vou ser? Não fazia ideia do que eu queria estudar, do que eu queria fazer na vida. E aí eu tinha uma grande amiga na época que era dentista, né? Ela estava estudando odonto, e aí eu falei que ia ser dentista. Mas porque ela queria fazer, né? Mas depois eu percebi que não tinha nada a ver comigo. E eu também, na família, minha mãe tem vários irmãos, e uma irmã da minha mãe é casada com um médico, que eu sempre gostei muito desses tios. Aliás, eu gosto de todos os meus tios. Mas esses têm uma historinha especial, porque meus pais, quando a gente era muito pequeno, eles passaram um tempo fora do Brasil por causa do trabalho do meu pai, e nós ficamos com nossos avós e essa tia, que levou a gente para a lua de mel dela, que ela casou, para a cidade do interior onde esse meu tio trabalhava, ele morava. E ele era médico, e ele sempre foi um cara, um homem, um ser humano, um profissional, muito assim, amoroso com as pessoas. Ele conversava com todo mundo, e aquilo me encantava, e a medicina me encantava. Então eu falava que eu ia fazer neurocirurgia, que eu ia ser médica para abrir cérebro. Porque eu gostava muito dessa parte. Aí eu comecei a entrar na adolescência, ensino médio de verdade, e comecei a não gostar muito de estudar e só queria saber de ver vôlei e jogar vôlei. Então eu saía da escola para ir ver vôlei, né? Eu morava numa cidade do interior de São Paulo. E assim, eu comecei a declinar nas notas, né? E aí eu falava, gente, eu não tenho capacidade para ser médica, porque você não estuda. E isso é muita pressão da escola, é muita pressão da família, né? Tirava só notas vermelhinhas. E aí nós viemos morar no Rio, a gente já estava um pouco mais um jovem adulto, e eu tinha entrado numa faculdade de pedagogia, por causa da minha mãe, né? Minha mãe falava, mas não era por causa da minha mãe, é porque eu amo a educação. Né? Eu sou uma professora, eu ensino as pessoas, eu dou curso, né? Eu gosto de falar, eu gosto de... É uma questão que está na minha veia, na minha alma, isso também, né? E aí eu lembro que em 3 meses de faculdade da pedagogia, eu rasguei, né, o boleto, que naquela época era boleto, falei para meu pai e minha mãe que eu não ia mais fazer aquilo, e entrei em uma crise total, absoluta, e fui fazer cursinho para vestibular aqui no Rio de Janeiro,
Quando um dia eu olhei e falei, gente, eu vou estudar essa tal de psicologia porque eu adoro entender o comportamento das pessoas. Eu quero entender inclusive o meu. Porque eu tenho tanto distanciamento do que eu quero. Eu vi a minha irmã, né, indo por um lado que ela gostava, meu irmão, as pessoas que, né, que estavam ao meu redor, que eu conhecia, meu pai, etc. Aí eu falava, gente, aí eu fui realmente fazer um pré-vestibular e entrei na psicologia. E eu me apaixonei. Me apaixonei. Eu falei, gente, aqui, esse é o meu lugar. E aí eu vim, né, estudando e enveredando, estudei bastante, estudo ainda, e fui me formando. E eu me formei a minha carreira toda, eu transformei a minha carreira, conduzi a minha carreira, tanto porque eu fui fazer pedagogia depois também, né? Complementei, né, a minha psicologia com a pedagogia, e eu sou, assim, essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu tenho uma integração com a psicóloga dentro de mim, que eu faço cirurgias cerebrais, porque eu considero uma cirurgia você ter a capacidade de fazer com que o outro se perceba, com que o outro se transforme, com que o outro se conheça, porque não é fácil. Não é fácil mesmo, né? Eu passei esses anos todos e ainda passo por processos terapêuticos, né? A palavra terapia significa cura. Então, não há como você trabalhar proporcionando para o outro buscar a sua própria cura, o seu próprio entendimento de si mesmo, se você não passa por esse processo. Então, é ao longo da vida, né? Quando a gente fala de missão e de propósito, as pessoas confundem algumas coisas porque é para confundir. Porque a gente não aprende isso na família, não aprende isso na escola, né? Tem milhões de pessoas falando sobre esse tema, né? Parece que é uma coisa, né? Tem gente que dá, né? Olha, segue isso, isso, isso. Né? Lógico que tem alguns passos, que tem algumas diretrizes, que tem alguns norteadores que facilitam, né? Mas é um processo de profundo autoconhecimento. Não tem como não ser. Não tem. E tem pessoas, sabe, Janaína, que estão no propósito de vida dela, estão cumprindo a missão, o propósito de vida, e não tem noção. E ainda ficam catando, procurando. Não, eu preciso do meu propósito de vida. É muito divertido isso. Então, Você falou... Você falando do sorriso, eu lembrei um pouco de mim, assim, eu sou muito, eu era, né, uma pessoa assim que estava sempre muito sisuda, assim, tinha muita dificuldade de sorrir. Eu lembro que quando eu conseguia sorrir, as pessoas falavam, nossa, você fica tão bonita sorrindo. Eu falava, nossa, é mesmo? E me assustava. E foi assim um processo até que esse riso saísse mais frouxo. Hoje já é mais natural. E você falando, né, que com você era diferente. Você ria e as pessoas achavam que você estava rindo da cara delas. E as pessoas sempre achavam que eu estava muito brava. Que tinha a ver com todo o meu processo de desenvolvimento interno e tudo, de autoconhecimento. E hoje eu sorrio com mais facilidade. Não tanto quanto você, mas já melhorou um bocado. E é muito gostoso poder sorrir para a vida e para as pessoas e mostrar para as pessoas a alegria interna. E você faz isso com muita leveza mesmo, é muito gostoso. Mas Janaína, sabe o que significa isso, querida? Dizer sim para a vida. Quando a gente sorri com a alma, quando a gente sorri com naturalidade, a gente está dizendo sim para a vida. E a gente não é educado para isso, né? A gente tem uma constituição, não só de ser humano, né? Uma constituição de ser humano, mas a gente também tem uma constituição social, uma constituição de um sistema que está aí há milênios e que vai meio que fazendo com que você vá se distanciando disso, né? De dizer sim para a vida, né? A gente está a serviço da vida. Só que isso é um exercício de aprendizado. E quando vai ficando mais natural, vai ficando bem mais gostoso, né? Bem mais leve. Pelo menos pra mim, que não era tão fácil anteriormente, agora cada vez que eu me sinto e me percebo sorrindo pra vida, como você vai falando, as coisas vão ficando bem mais gostosas e naturais. E chegam também com mais facilidade, né? E você falou assim, né, que tem gente que está desenvolvendo, que está no propósito, no seu propósito de vida, na sua missão e não sabe que tá. Como é que é isso, assim? Como que funciona isso? A pessoa sabe, ela não se sente alimentada, ela tá tão distante dela, como é que é isso aí? Não, na verdade, ela flui na vida, né? Ela tá ali exercitando suas atividades, mas ela vem com essa coisa de todo mundo ficar falando qual é o seu propósito, e a pessoa realmente ela não sabe responder de uma maneira elaborada, mas ela vive aquilo.
né? E aí eu fico me questionando, me refletindo e me perguntando, será que o outro precisa ter essa resposta? Se a vida dele está fluindo, se está bem, se ele está ali, né, feliz com o que ele faz. Lógico que tem todos os intempéries, todas as dificuldades, mas na hora que bota na balança, o mais está ganhando, né? E aí fica naquele... E aí o que a gente vai entender sobre isso, Janaína? Que existem padrões que são construídos e internalizados de certos e errados para todos nós. Então, eu saber responder se eu estou no meu propósito de vida, aí você olha, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu conheço que ele é assim, é um homem, tá? Já tem um tempo que eu não converso com ele, mas ele, desde pequeno, ele foi buscando o trabalho dele dentro do ramo, né, da área comercial, dentro da família. E ele adora o que ele faz. Ele sempre gostou do que ele faz. Só que ele não estudou, ele não fez curso superior. Ele parou no ensino médio. Mas você é uma pessoa normal, você conversa, não tem nenhum problema não fazer o ensino médio, não fazer um curso superior, né? Isso é coisa aí da nossa sociedade. E aí, é lógico que a realidade da gente fala, você tem muito mais possibilidades no mundo se você se graduar. Isso é óbvio, que é a realidade que a gente tem aí. Mas isso não caracteriza uma pessoa ter condições e ser uma pessoa isso, aquilo, outro, né? E aí ele falava, né? Porque a gente se conheceu e tudo, a gente conversava muito sobre isso. E ele falava, mas eu não sei o meu propósito de vida. Eu não sei o meu propósito de vida. Eu falava, mas você vive o seu propósito de vida. Então, aí é o que eu falo das crenças. Por ele não ter estudado, não ter se graduado numa universidade, né? Ele achava que ele não tinha inteligência, ele achava que ele tinha uma competência, né, para poder saber o propósito de vida dele. É como se o propósito de vida, só quem sabe, é quem estuda, quem faz mestrado, doutorado, quem é intelectual. E aí é o nó que a sociedade dá na cabeça das pessoas. Então, a coisa é simples. A matemática, eu não sou matemática, não entendo muito números, essa é a área da minha irmã, mas é simples. A matemática, a conta é simples. O problema é que a gente não é levado a aprender essa conta. E quem está ali vivendo o seu propósito, né? Seja uma pessoa que ganha R$ 1.000 por mês ou menos, ou que ganha 50 mil ou mais, né, e está vivendo o propósito de vida, não necessariamente tem que ter essa destreza, habilidade de falar. Então as pessoas complicam demais, sabe, Janaína? Complicam demais as coisas, né? E falta essa leveza, falta essa simplicidade que é viver, né? Tá tudo aí na natureza, tá tudo aí nos proporcionando. E aí é importante a gente aprender a diferença. Se eu posso continuar falando, tudo bem? Você quer me fazer uma... Pode, deve. A gente precisa aprender a diferença, né, entre esse tema nosso, né? O que é missão e o que é propósito. Então, o que de fato é propósito, né? Propósito é aquilo que eu nasci para realizar. Propósito é o que faz, que alimenta a minha alma, que alimenta o meu ser, a minha essência, que muitas vezes eu faço sem me preocupar se vou ganhar dinheiro com aquilo, que eu faço com naturalidade. É tão natural que o outro não consegue, que a pessoa não consegue perceber que está no propósito. Porque coloca o propósito num patamar tão gigante que não é por aí, entendeu? Então, é o motivo pelo qual eu existo. Propósito de vida é o motivo pelo qual eu existo. Então, quando a gente nasce, tá ali com aquele bebezinho, a gente está cuidando, a criança começa a manifestar quem ela é desde pequenininha. E é lógico que ela está ali aprendendo e desenvolvendo. As funções cognitivas ainda vão se desenvolver ao longo aí dos seus até 20 e tantos anos. E a gente está ali experimentando um monte de coisa. E os adultos, ou os responsáveis por aquele serzinho, de conduzi-lo na vida, né, não olha para isso. Não facilita e não colabora para aquele serzinho realmente explorar aquilo que ele está mostrando, né? Por exemplo, uma criança que pega um bichinho e quer abrir o bichinho para olhar o bichinho. Aí já fala que a criança é psicopata, sociopata, não sei o quê. É só avisar, não precisa abrir bicho, não precisa matar bicho para poder ver o que tem dentro. A gente tem que orientar a criança nisso. Mas o que leva ela a fazer isso? Realmente é uma maldade? É algo que está desconectado, confuso? Ou realmente tem a ver com algo que ela tem ali de característica de investigadora, por exemplo? Entende? Então, esse olhar, né, do para que a gente faz as coisas, por qual motivo que eu estou fazendo aquilo,
está ligado ao propósito, porque tem um sentido as coisas, ninguém faz aquilo do nada. Da mesma maneira que quando você vê uma criança, um adolescente com habilidades e competências específicas, ele desenha muito bem, ele tem os traços finos, vai ser arquiteto, vai ser desenhista, vai ser isso, vai ser aquilo. Na verdade, talvez ele queira ser um médico e vai fazer cirurgias plásticas, ou vai querer ser um dentista e vai querer fazer, né, trabalhar com outras coisas. Então, assim, a habilidade, a coordenação motora fina, não necessariamente vai levar para aquela profissão. E aí a gente vai e conduz as pessoas, ao invés de deixar as pessoas mostrarem o que elas estão ali trazendo como natural para elas e propiciar, né, colaborar, favorecer aquilo ser expressado e poder fazer essa analogia, como é que fala? Essa interligação com a realidade, com as atividades que existem. Então, para o resto da vida, assim, propósito de vida, muitas vezes vamos nos dar conta dele, ter clareza, mais velho, com mais maturidade, porque ele reflete quem nós somos, né? Então, para que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? E aí a missão ela tem a ver com o como, com o quê. Muitas vezes, né, eu vou através das missões que eu vou exercendo na vida. Isso é a minha missão, né? Então eu vou procurar atividades, vou procurar atitudes, eu acho que atividades mesmo, ocupações para poder experimentar. Para isso eu tenho que me qualificar muitas vezes, fazer cursos para me qualificar, para desenvolver aquelas habilidades, inclusive para ter, né, os certificados que me dá entrada no mundo do trabalho, porque isso é importante também. A gente tem que ver aonde a gente vive, como é que funciona o mundo, como é que funciona, né, o meu estado, o Brasil. Eu tenho que ver ali aonde eu estou, como funciona, e buscar essa adequação. A adequação não é eu ficar refém do outro, é eu buscar aquilo para mim. Então, a missão, ela vai levando a gente a descobrir como é que eu vou fazer, com o quê, de que forma que eu vou poder exercitar o meu propósito de vida. Quando a gente vê muitas pessoas hoje em dia fazendo transição de carreira, é muito comum você ver. As pessoas ali escolheram, né, as possibilidades que eram possíveis naquele momento da vida delas, ou elas foram direcionadas, ou elas achavam que aquilo era importante, e elas foram. E se ela achava que aquilo era importante naquele momento, é porque era assim, porque tinha motivos para fazer aquilo, mesmo que seja ganhar dinheiro, sabe, Janaína? Mesmo que seja porque eu quero ter coisas, né? Então, a gente tem aquele ser, ter e fazer, que é muito importante a gente parar para pensar nesses 3 verbos, né? O quanto é importante eu fazer, buscar coisas para fazer, né? Atividades, mas que estejam, no mínimo, alinhados ao meu ser, quem sou eu? O que faz sentido para mim, né? O que eu gosto, o que eu não gosto. É uma série de critérios que a gente tem que estabelecer, de perguntas que a gente tem que fazer, porque não é só a profissão em si, né? Mas uma série de coisas que permeia, que contempla o ser humano, quem é aquela subjetividade que está ali, que vai fazer com que ele vai experimentar no fazer. E aí sim ele vai ter coisas. Então, não importa se aquela pessoa escolheu porque precisou, porque teve necessidade, porque foi aquilo que se descortinou naquele cenário da realidade dela e ela foi em busca, mas precisa sempre estar conectado consigo próprio. E aí vai mais tarde, quando está mais maduro, fazer a transição de carreira. Né? Às vezes ela é mais rápida, às vezes ela é forçada, como desemprego, né? Isso é muito comum, ainda mais nessa pandemia que a gente está vivendo, a gente está vendo a quantidade de situações como essa. E aí, como eu falo, que oportunidade eu tenho na minha vida se aquilo não existe mais? Né? Por qual motivo isso aconteceu? As pessoas não perguntam isso. As pessoas não se questionam por qual motivo que eu estou vivendo isso nesse momento. O que mais as pessoas, e nós, né, porque eu também me insiro nisso, a gente faz é colocar a responsabilidade fora. Não, porque o outro faz isso, porque a situação fez aquilo. Mas espera aí, por que nesse momento exato da minha vida, aqui e agora, isso está acontecendo comigo? Eu estou passando por essa situação. E isso é importante eu parar para pensar, porque eu estou aqui porque às vezes, porque assim, a vida é isso aí que está aí fora. Ela conversa com a gente o tempo inteiro. E de que maneira que a vida conversa conosco? Através das situações e das relações.
Então, por que essa relação? Por que essa pessoa fez isso comigo? Por que eu estou recebendo isso? Por que eu estou experimentando isso? Tem um motivo. Porque muitas vezes eu estou me distraindo de mim mesmo. Eu estou pegando desvios, eu estou pegando atalhos. E eu não estou focada em realizar aquilo que eu vim fazer no mundo. De verdade. E aí, quando a gente sai da rota, a vida vem e coloca a gente de novo na rota, né? E ela vai colocar você na rota, porque tem uma sabedoria maior, eu pelo menos acredito nisso, que existe uma sabedoria maior, e a gente tem muita dificuldade de se conectar com essa sabedoria maior, porque não é possível, gente, sinceramente, vamos parar para pensar. O universo é gigante. A gente vive num planeta chamado Terra, nós somos de uma raça chamada o ser humano. Então a gente tem uma constituição específica nesse planeta. Né? A nossa constelação, ela tem outros planetas. E existem milhões de constelações no universo, com milhões de planetas. Será que só existe vida aqui? Né? E aí, se é mais inferior, se é mais superior, eu sei que tem de tudo. E a gente precisa acreditar que existe uma força maior. E o que move essa força maior, que a gente já ouve isso demais também, é a essência do ser humano. E sabe qual é a essência do ser humano? É o amor. E que é uma coisa completamente dificílima de se viver e de se abraçar. Na live que eu estou fazendo toda terça-feira, agora que eu comecei a fazer, eu falei exatamente nessa terça-feira sobre amor próprio e alto-amor. Né? Como é difícil, a gente pode até gostar da gente, ter uma estima legalzinha, entendeu? Interessante, mas será que a gente vai do auto-amor, do amor próprio para o auto-amor? Porque eu passo, porque eu preciso respeitar o que eu sinto. Para eu respeitar o que eu sinto, eu preciso me conhecer. Então eu estou ali achando que eu me conheço. Estou ali escolhendo uma profissão, exercitando algo. E de repente, quando eu começo a fazer aquilo, passa um tempo, eu percebo que aquilo não faz mais sentido para mim. Ok, deu no que deu, foi o suficiente. Eu teve um aprendizado, teve um para quê aquilo, teve um motivo. São missões que a gente vai, né, experimentando. E até a gente abraçar realmente o nosso propósito. E é interessante, porque como ele está ligado a quem eu sou, a minha essência, né? O que acontece? A gente recebe, né, das verdades que são estabelecidas para nós uma forçação de que você se distancie de quem você é. Tanto que a gente vê na nossa sociedade, tem que ter o cabelo assim, a cara assim, o nariz assim, a boca assim, o peito assim, o não sei o quê. Tem que se comportar dessa maneira, isso não é certo, isso é errado. Ah, não pode beijar a boca, mulher com mulher, homem com homem, porque isso é errado. E a gente vai vendo uma série de regras, de colocações, né? Esse é meu amigo, né? Mas eu não sei o meu propósito, por quê? Porque ele não estudou, ele não se graduou, não fez, né, uma formação superior, então ele não tem capacidade de falar, eu amo o que eu faço, e eu um cara super bem sucedido, entendeu? Financeiramente falando, né? E vive a vida que ele gosta. Eu não vejo, assim, o pouco tempo que eu estive, de poucas vezes que a gente esteve junto, e eu olhava assim para a realidade da vida dele, ele tinha uma vida que ele vivia com uma tranquilidade. Ele não se estressava. Tinha aqueles estresses do trabalho, óbvio, né? Mas ele tinha uma vida que ele planejava, tinha lá as filhas dele, a mulher, entende? Então, assim, ele estava no propósito, né? E ele estava muito preocupado porque ele estava sabendo do propósito, né? E aí essa busca desenfreada, as pessoas vão para caminhos, assim, às vezes, que tiram elas realmente do propósito, que tiram elas, inclusive, da possibilidade de conversar com elas mesmas e trazer cada vez mais essa certeza interna. Então, tem coisas que a gente faz, por exemplo, que a gente faz para poder ganhar um dinheiro a mais, um dinheiro a menos. Ok, qual o problema? Não tem problema nenhum nisso. A gente quer ter coisas, mas eu não posso ficar escravo daquilo. Aquilo não pode, eu não posso ficar domingo ouvindo a televisão e ligo o Fantástico, eu começo a sofrer porque amanhã é segunda e eu vou trabalhar com uma bola de ferro na perna. E aí eu reclamo, eu sou ranzinza, eu sou chata, ou então eu brigo com todo mundo, ou então eu fico lá naquele papelzinho, vida, céus, é isso mesmo, Deus me deu. Não estou reclamando de quem fala isso, não, pelo amor de Deus, não estou sobre essa palavra. Não, mas porque Deus me deu isso, então é isso que eu tenho. Mas a pessoa ali dentro talvez esteja clamando coisas e nem se dá conta da potência que ela tem. E às vezes essa potência, esse talento, né? Porque o trabalho é a oportunidade que a gente tem, Janaína,
de realizar aquilo que a gente tem de mais precioso, que são os nossos talentos, de colocar em prática os nossos talentos, sabe? Aquilo que para o que eu vim fazer aqui, aquilo que realmente faz sentido. Todo mundo que nasce tem um propósito na vida. Ninguém nasce do nada. E aí a gente pode lançar mão de vários recursos que a gente pode lançar mão. E dentre eles tem a psicologia, a terapia, né? Os coaches da vida, um processo de orientação profissional ou de reorientação profissional. Aí a gente tem outras terapias que são fantásticas. A astrologia, para quem se interessa por essa ciência, né? Porque eu estou falando de ciência, de profissionais respeitosos, de profissionais sérios, que fala da astrologia dármica, né? Que a gente ouve falar, que é da coisa da alma, do propósito de vida, tá lá. Aquele retratinho de quando eu nasci, né, que mostra várias informações a meu respeito, tanto daquilo que eu tenho como potencial, quanto daquilo que eu tenho que... É um desafio que eu tenho que me desafiar, que eu tenho que ir além. E fala de autoconhecimento puro, puro autoconhecimento. Né? Então eu vejo pessoas assim, buscando, estuda, e se qualifica, e aí não são satisfeitas, não têm felicidade, sabe? Estão muito deprimidas, viciadas em bebidas, em outras substâncias, e aí não vê sentido na vida de forma nenhuma, porque o que adianta ter 300 milhões de reais, vamos supor assim, né? Se não consegue sorrir com naturalidade, né? Você não consegue ter leveza na vida, né? E assim, não é que as coisas não dão trabalho, cansa, tem desafios, né? Mas é aquilo da matemática, né? No final, o mais tem que estar mais do que o menos, né? O mais tem que estar sempre mais. Se o mais começa a ficar igual ao menos, ou o menos está mais, tá mais que o mais, né? Aí a gente tem que parar para poder refletir, para poder olhar, para ver realmente o que é que eu estou, aonde que eu estou me distraindo. Eu peguei algum caminho, peguei alguma trilha, né, me desvirtuei, alguém me chamou e eu fui, mesmo no automático, ou eu estou naquele processo automático que eu faço, mas eu não me dou conta por que eu faço. Gente, a quantidade de gente que eu pergunto, mas por qual motivo vocês... Eu tenho uma curiosidade assim, gigante quando eu conheço pessoas, ou quando eu começo a ter um pouco mais de intimidade. E mesmo assim, às vezes até estranho mesmo, que me dá a oportunidade, eu vou lá e pergunto, né? Então, você faz o quê, né? O que te levou, né, a isso? E eu boto a pessoa para raciocinar. É tão natural fazer isso para mim, assim, que eu, às vezes eu até posso meio que, né, ir além, extrapolar um pouco o outro, mas hoje eu procuro ter um pouco mais de cuidado no falar, de perguntar se a pessoa se importa de me contar, né? Antigamente eu era mais direta, hoje eu já sou um pouco mais maleável, né? E aí não que eu seja fofinha 100%, porque a essência da gente é complicado. Até estava falando isso com a minha irmã, né, que ela me perguntou, negócio de lua, eu não sou astróloga, mas eu estudo astrologia, gosto, e acredito muito nessa ciência, e ela é um balizador, é norteador, é um dos mais, assim, consistentes e eficientes que eu já vi, de direcionamento mesmo. Mas você vai lá fazer seu mapa com uma pessoa decente, né? Com uma pessoa que realmente tem uma prática, né? Que é voltada para isso, não para ficar adivinhando coisas. E realmente você vai ouvir coisas a seu respeito, mas talvez você precise de um outro acompanhamento, de um outro processo. Talvez fazer uma terapia, talvez fazer um coach, uma orientação profissional, né? Para poder ir além. Porque às vezes a gente está tão distanciado do que eu vim fazer no mundo, do para que eu nasci, né? Que ouvir aquilo, às vezes, dá nó na cabeça. E aí a gente tem que desenrolar o nó. É simples assim. Só que a gente está acostumado a pegar um negocinho desse tamanho e colocar desse tamanho. A gente faz muito barulho. A gente potencializa muito as coisas simples. E a vida é simples. Né? Uma das coisas que eu estou aprendendo ultimamente, essa simplicidade da vida, ela está em tudo. E você consegue ter menos ansiedade, menos estresse, menos dores de... menos é ótimo, né? Menos dores de cabeça, menos travamentos na coluna, menos um monte de doença e um monte de doideira, de confusão, de desequilíbrio, quando você olha para o simples da vida e você vive no aqui e agora. Isso não significa não fazer planejamentos, não se preparar, não se orientar, né? Não se nortear. Mas o aqui e agora é o único momento que a gente tem presente. Então, quando eu tô, isso aqui é o que eu tenho que fazer, deixa eu focar para fazer isso daqui. Então, eu estou alimentando a minha alma.
E aí eu começo aqueles quadradinhos, o que é prioritário, o que é urgente, né, o que é necessário. E tem muito recurso, muita ferramenta que vai nos ajudando a voltar para dentro, a ir ao encontro de nós mesmos, né? Porque tá tudo aqui dentro, sabe, Janaína? Tá tudo aqui dentro, a gente tem todas as respostas, mas a gente está muitas vezes de olhos vendados para nós, embaçados, a gente às vezes precisa botar óculos mesmo para olhar. E isso dá trabalho, porque muitas vezes a gente vai ver que viveu ali 30, 40 anos e realmente foi uma coisa meio que automática, mas eu não estou morto. Eu sou consteladora familiar e eu estou hoje me especializando nas constelações, estou fazendo uma pós. E na turma da pós que eu faço, tem muita gente. E tem uma ou outra pessoa que tem 80, 70 anos. E que o aprendizado, quando eu ouço essas mulheres e homens dessa faixa etária, que estão buscando uma nova atividade, ou talvez uma atividade para iniciar na vida, né? E com uma garra, com um propósito, com uma beleza, com uma certeza, que eu falo, gente, eu só tenho 55. Só tenho. Porque a gente ouve falar, eu já tô com 40, eu já tô com 30. Gente, só, né? A média de vida é acima de 80, pelo amor de Deus, eu acredito, entendeu? Então, mesmo assim, eu vejo pessoas com 80, às vezes eu vejo pessoas com 60, 70, 80 anos, com uma lucidez que muita gente de 40, 30 e 50 não tem, né? E aí é a forma que eu conduzo a nossa vida. Aí eu trouxe, uma vez eu fiz um... Onde é que eu anotei? Tá aqui. Uma vez eu fiz um post aí no meu Instagram falando das saúdes, né? Que a gente precisa cuidar das saúdes. E aí eu elenquei 8, porque dos teóricos que eu estudo, ele fala sobre isso, né? E ele coloca essas 8 saúdes. Então, uma das maneiras da gente ir buscar esse alinhamento com a nossa alma, conosco próprio, sabe? Essa busca de relação comigo mesmo, de me entender, de me compreender, de mergulhar para dentro de mim, é também olhar para todas essas saúdes. Então, eu coloquei assim, saúde física. A gente tem que olhar para a nossa saúde física. Será que eu olho para a minha saúde física? Será que eu me priorizo? Eu vejo pessoas falando assim, eu sonho em poder malhar todos os dias, né? Ou então 3 vezes por dia, né? Ou, sei lá, tanto faz. A outra lá, 55 de pura beleza. Obrigada, querida. E aí, você fala que não tem tempo, que não dá conta. Como é importante, se para você faz sentido fazer um exercício, por exemplo, para mim faz sentido nadar, dançar, fazer movimentar-se. A neurociência hoje comprova que o exercício físico, que não precisa ser você ir lá para academia malhar, nem correr, você pode fazer uma dança, pode nadar, pode fazer uma coisa nesse sentido, né? Limpar a casa, por exemplo, passar roupa, Deus me perdoe. Aí você parte. Não, que isso também é um exercício físico, com certeza. Sim. Cuidar de uma criança, falar, quer mais exercício físico que isso, né? Correr para lá e para cá, atrás dela, né? Você libera uma substância aqui no cérebro que ajuda a fazer a manutenção dos neurônios novos que surgem todos os dias. Todos os dias a gente produz neurônios novos. Só que ele leva um tempo para maturar. E aí, o exercício físico, ele é um dos requisitos, porque você faz... O que acontece? Você, quando faz o exercício físico, você se estressa, no bom sentido. Então, você leva o seu corpo para o estresse, mas não para o estresse que prejudica. E é liberado essa... Eu esqueci o nome, porque eu não sou neurocientista, não sou estudante, mas eu já fiz alguns cursos, já estudei e acompanho a galera aí. Então, libera esse negocinho, que eu esqueci o nome, que não me recordo, e ele é responsável para poder ajudar na maturação desses novos neurônios. Porque a gente também tem a poda neural, que tira os neurônios lixos. Então, a gente tem um corpo que é altamente autorregulador. A gente tem uma autorregulação maravilhosa. E a gente destrói o corpo, porque a gente não dorme direito, a gente não come direito, a gente não sabe administrar as nossas emoções, que vão afetar diretamente na nossa saúde física. E a gente não faz exercício físico. Então, olha a quantidade de itens que está inserido na saúde física. Né? Tem a saúde intelectual, conhecimento. Né? A gente tem pessoas que são... Eu pelo menos, eu amo ler. Meu hobby é ler, estudar. Eu vou morrer estudando.
Se eu não tiver visão, eu vou precisar ouvir falar no meu ouvido, porque eu preciso me nutrir de conhecimento. Essa sou eu, entendeu? Então, o intelecto, o intelectual, o conhecimento, ele é importante. Não precisa ser um conhecimento de pós-doutorado e de não sei mais o que lá. Mas conhecer, se interessar em conhecer e saber das coisas, né? Não dessas notícias horrorosas, idiotas e confusas que a gente ouve. Não é para ficar alienado, não, que eu tô falando, gente. É porque tem muita coisa aí fora que confunde a cabeça, são as distrações, Verdade. né? Sim. Família, saúde da família. A gente vem dentro de um contexto familiar. Como consteladora familiar, então, que eu tenho esse olhar sistêmico para as pessoas, não tem como não olhar para a saúde, para a família. Tudo tem um motivo para as pessoas serem como elas são. Tem uma justa razão de um pai, de uma mãe, né, fazer o que faz. Isso é um entendimento que a gente tem que ter uma saúde espiritual, né, e olhar para a espiritualidade, que é justamente esse entendimento de que tem uma coisa maior que nós e que existe uma sabedoria no universo, que ela nos conduz, tanto que a vida, quando conversa conosco e a gente sai fora do trilho, ela vem e coloca, e muitas vezes ela vem e coloca com uma separação, com desemprego, com uma doença, e a gente tem que saber olhar, porque aquilo tem uma informação ali para gente. Né? Trazer um pouco desse entendimento maior, né? E não ficar vítima presa naquela circunstância que está ali sem entender. Então, essa coisa da família é importante a gente olhar para isso. O social também nutre a gente demais, os amigos. Tem uma pesquisa na psicologia positiva, se não me falha a memória, que um dos indicadores de saúde e bem-estar na velhice é a manutenção de amizades. Olha que lindo, né? Muito bonito isso. O econômico e financeiro é muito importante, porque o dinheiro é uma energia que é o retorno daquilo que eu faço. Então, se eu me preocupo em fazer algo, buscar uma atividade que me nutre e eu estou a serviço da vida, porque o propósito de vida, além de eu me autorrealizar, além de eu ter um sentido para fazer aquilo, eu tenho que ir para um patamar a mais, para um nível maior lá do joguinho, que é o a serviço de. Entendeu? Então, eu estou a serviço. O tempo todo eu estou a serviço da vida. E o propósito de vida, ele não é só para me satisfazer, mas é quando eu me coloco a serviço da vida, porque muitas pessoas estão ali no propósito de vida delas, por exemplo, Janaína, e elas não fazem isso e não ficam a serviço da vida. Né? E aí elas ficam realmente querendo inventar propósito de vida. Não, elas já estão no propósito de vida. Elas só têm que oferecer isso para o mundo, sabe? Aquela coisa de serviço dele. Eu vi muitas pessoas no início da pandemia malhando live. E eu me descobri com um lugar onde eu posso falar. Né? Porque eu era muito pequeno para a minha grandeza de poder falar, entende? Eu não sou dona da verdade, mas eu acho que eu posso contribuir. Esse é o meu propósito de vida. Eu colaboro quando eu falo. Então, se eu colaboro quando eu falo, eu vou buscar canais para fazer isso. E é gratuito, gente. Ninguém me paga nada, mas a vida me dá como retorno. A vida me dá como retorno. Então, o econômico, financeiro é esse retorno que a gente tem, que faz com que você realmente se reconheça e tenha esse reconhecimento, é muito bom. Então, se você está no teu propósito, a vida te dá e você recebe e você nem precisa parar para pensar nisso. O profissional, que é o exercício, que é a atividade, profissão, é a atividade que eu exerço. E é na profissão, como eu falei há um pouco atrás, que eu tenho a possibilidade de colocar em prática o meu talento, aquilo para o qual eu nasci, aquilo para o que eu vim fazer nesse mundo, né? E é através das atividades ocupacionais, né? E o ecológico, né, gente? Tem que olhar para o ecológico da vida, né? E a natureza está aí nos dando muitas informações, nos mostrando, né, o quanto a gente muitas vezes não olha para essa questão, né, de cuidado, uma mãe que nos dá e nos nutre de todas as formas. Então, a gente tem que ter esse reconhecimento e dar de volta, né? E já falei do espiritual. Então, assim, são saúde, são contextos da nossa vida, que a gente pode chamar assim, que a gente tem que olhar todos os dias. Então, vão ter momentos, por exemplo, que eu vou me descuidar um pouco do físico, porque eu estou, né, focada no negócio aqui. Mas depois eu volto, né? Aquela... sabe, a nutrição, né? Hoje em dia eu vejo muita gente buscando a nutrição como profissão, que é uma profissão fantástica, porque você ensina o outro a se nutrir de maneira a colocar nutrientes dentro do corpo para poder ter, né, uma disposição melhor, para poder saber elaborar melhor as suas emoções, porque é tudo um todo. A gente é cheio de partezinhas e essas partes elas têm que conversar com elas. Por isso que as doenças conversam conosco, por isso que as situações e as dificuldades nas situações e nas relações conversam conosco.
né? E a gente tem que saber ampliar a nossa comunicação. Porque aí a gente vai conseguir conversar conosco, receber essas informações da vida. Muitas vezes eu falo para alguns orientando pessoas que eu faço trabalho com propósito de vida, ou mesmo clientes, eu falo para eles: para de querer saber as coisas e de ter respostas. Deixa a vida conversar com você. Para e ouve o que a vida está querendo te falar. Muitas vezes, essa comunicação, essa informação vem com a fala de um vizinho, de um porteiro, um cara, uma pessoa na rua, ou alguém que você está vendo na televisão. De repente surgiu assim a divulgação de alguém. Ah, eu estou ali falando, mexendo no meu Instagram e pluf, te apareceu uma coisa. Ou sabe, assim, um filme que eu estou vendo, uma série, um livro que eu estou lendo, um pensamento, um sonho, um sentimento. Então tem uma série de formas da vida se comunicar conosco, para que a gente possa se alinhar com a nossa alma, se alinhar com a gente mesmo. Só que isso, gente, não vem do nada. Não adianta dormir o dia inteiro, ver Rede Globo o dia inteiro, ficar vendo Big Brother o dia inteiro, que você não vai conseguir se conectar e fazer sentido na sua vida. Isso vai distrair, vai até relaxar de vez em quando, para quem acha isso importante, ok, não tem problema nenhum, mas a gente tem que se antenar conosco, né? A nossa autorresponsabilidade, ela precisa ser construída. E crescer dói, né, Janaína? Ser maduro, Opa! a palavra maturidade, eu gosto muito de falar assim, o que é uma pessoa madura? É uma pessoa que você percebe que age com mais responsabilidade no mundo. E o que é agir com mais responsabilidade? É responder às demandas da vida. É responder às demandas, muitas que eu procurei, com autonomia, com autodisciplina, com autoconfiança, com autorresponsabilidade. Né? É poder olhar para aquilo e falar, é o que tem para hoje. Irmã devia estar aqui assistindo essa live para rir um pouquinho, que ela vai entender porque eu estou falando isso. É o que tem para hoje. Então tá, é o que tem para hoje. Então o que eu vou fazer com isso que tem para hoje, né? Lógico, não descartando, né, os planejamentos e tudo. Não sei se eu me fiz entender, se foi o suficiente. Foi perfeito, foi maravilhoso. Você já foi falando assim, eu tinha pensado em fazer algumas coisas interessantes que você foi falando sobre as coisas que eu já tinha pensado em te perguntar e já dizendo. Tinha uma pergunta aqui, mas Tem uma pergunta aí? não, era só falando que foi uma definição, maravilhosa a sua definição para propósito e missão de vida. Mas você falou uma coisa assim nessa sua fala que que eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, que é quando a pessoa então está lá desenvolvendo uma determinada missão que ela se propôs na vida, que pode ser relacionada a um trabalho que ela procurou esse trabalho para se manter pessoalmente, né? Enfim, financeiramente. E ela começa a sentir uma insatisfação, começa a reclamar com isso. Necessariamente, esse trabalho que ela está desenvolvendo pode ser que não esteja contra a missão, ao propósito dela. Mas ali, naquele lugar, ela não está se sentindo mais confortável. Então ela começa a brigar com isso. E essa briga que ela faz, ela se distancia, de repente, até do propósito dela. Como que a gente, né? Como que você faz para uma pessoa dessa que chega para você? O que você faz com essa pessoa que está se desconectando do propósito dela? Como é que a gente pode ajudar uma pessoa dessa? Adorei essa pergunta, muito boa, obrigada, fantástica. Então, vamos pensar no seguinte, assim, a gente vai para uma missão, né? A gente tem uma missão, tá? Vamos ver essas pessoas religiosas, da guerra, né? Você não tem uma missão para ir, você tem que cumprir. Tem que ali um propósito, uma meta para você alcançar. Então, eu escolhi uma atividade ocupacional. É uma missão que eu tenho que cumprir. Porque missão são as ações. Missão são as atividades que eu busco. Então, eu vou vivendo de pequenas missões, né? A minha missão hoje, por exemplo, é terminar de fazer um trabalho, né? Então, eu tenho X horas para poder fazer aquele trabalho. Então, eu tenho uma missão. Quando eu estou ali, dentro da missão, dentro da atividade, que muitas vezes eu escolhi fazer, vão acontecer várias coisas. Várias coisas. Primeiro, eu vou estar experimentando aquilo. E aí eu vou perceber, né, se aquilo realmente tem a ver, faz sentido para mim com aquilo que eu pensei. Então, eu acho que, por exemplo, vários cursos que eu já fiz, eu não terminei. Né? Várias coisas que eu comecei a trabalhar, eu falei, não é por aí. Mas aquele conhecimento que eu adquiri no curso, aquele conhecimento que eu adquiri na hora que eu comecei a praticar,
era o que eu precisava para continuar outra missão, para poder começar com outra missão. Né? Então, a gente tem que entender que não existe missão errada, ou não existe missão que falha. Existe a missão que o que eu precisei, o que eu vivi, aquele trabalho, aquele exercício ocupacional, aquela atividade, era o que para mim fazia sentido naquele momento, e eu experimentei. E aí eu comecei a ficar desgostosa da vida, aquilo não está mais fazendo sentido, porque eu não estou sabendo exatamente uma série de questões que eu tenho que saber. Então eu tenho que voltar para o autoconhecimento. O que eu gosto, o que eu não gosto, quais são as minhas habilidades, quais são as minhas competências, aquilo que eu não tenho habilidade, mas que eu gostaria de desenvolver, aquilo que eu não tenho habilidade não faz o menor sentido eu desenvolver para mim nesse momento, pode ser que lá na frente faça. Quais são os meus valores, aquilo que me ancora. Muitas vezes os valores que eu trago, que eu adquiri através da minha família, das crenças, das verdades que foram passadas pela minha família, não são os valores que fazem sentido para mim muitas vezes. Eu vim de uma família que todo mundo trabalha com carteira assinada, CLT e emprego público. E eu sou autônoma. Sofri que nem uma burra condenada. Até há poucos anos atrás, né, procurando trabalho de carteira para poder me sentir realizada, para poder mostrar, olha só, pai e mãe, eu consigo trabalhar. E, na verdade, o trabalho que eu fiz me pagava muito pouco, eu pegava uma grande parte do meu dia que 2 clientes me pagavam no consultório. Então foi um belo aprendizado, porque eu achava que eu ia ser feliz ali dentro daquele lugar. E eu experimentei. E aí eu vi mais uma vez que aquilo não era o meu propósito, que aquilo não estava, aquela missão, ela não me levava, aquela forma, aquela conduta, o como, né, a forma, o que, o como, não era condizente para eu chegar no meu propósito. E aí aquela missão começa a não dar certo. O que significa? Eu começo a me sentir triste, começo a achar que não tem nada a ver comigo, que aquilo não é bem o que eu queria. Por isso que a gente tem aquela coisa de fazer a pessoa se organizar novamente, trazer ela para o lugar dela na vida. Então existe uma série de ferramentas, de exercícios, de atividades pautadas no autoconhecimento, e instrumentos que favorecem esse conteúdo vir à tona, para que a pessoa volte para se centrar, volte para olhar para ela. E se ela precisar continuar trabalhando ali, porque ela precisa daquele dinheiro para poder suprir com as responsabilidades dela, ela vai precisar fazer uma transição. E essa transição, muitas vezes, leva um tempo. Só que ela tem que investir na transição. Só que dá preguiça, as pessoas não querem investir. Né? Não querem. É muito no automático, é tudo no automatismo. E esse automático não é só algo que é exigido do lado de fora. Esse automático, ele faz sentido, por quê? Porque 80% das nossas atitudes vem do nosso inconsciente. E o nosso inconsciente é gigante. Então, a palavra já diz, eu não conheço, está lá dentro de mim. Aquela imagem do iceberg, que eu adoro falar. Aquele gelinho na superfície do mar, que é aquilo que eu conheço, e aquele gigante de gelo embaixo, que eu não tenho noção da profundidade do tamanho. Então, ali, pensamentos, sentimentos, crenças, valores, né? Que a gente traz, que a gente atua de forma inconsciente, que a gente não tem noção. Então, constelação familiar, processo de coach, processo de terapia, processo de orientação profissional, todas essas coisas, o renascimento, de respirar, renascimento é uma técnica fantástica. Ela traz essa retransformação interna de muitas crenças, né? de muita conteúdo que a gente está ali vivendo no automático e a gente não tem ideia. Então, o que não falta, além de outros, tá? Outras terapias, o que não falta é a busca e ofertas que a gente tem aí fora. Só que o que faz a diferença, sabe, Janaína, são os profissionais que trabalham com aquilo. Que tem gente que vende milagre. Tem gente que garante que você é isso, que você é aquilo, né? E aí, tem determinados também, determinadas técnicas, determinados processos que para você serviu maravilhosamente bem, mas que para mim não tem nada a ver. Não é do meu perfil. E a gente precisa respeitar isso também. Então, esses treinamentos de alto impacto, para muita gente, é importante. Para outros, não faz o menor sentido. Então, não tem o certo e o errado. Entende? O que é importante é você buscar de alguma forma. E sozinho, querida, a gente não consegue. Não consegue. A gente precisa do outro o tempo todo para poder facilitar essa nossa visão, essa organização que a gente tem que buscar. Mas o mais importante é, não tá bom? Não se massacre, não se jogue chicotinho. Isso é importante. Porque, se não tá bom, é porque eu estou tendo a oportunidade de saber mais sobre mim. Algo mais sobre mim mesmo.
Então, é mudar, é ressignificar aquilo, entende? É mostrar, é procurar forçar o mindset, forçar a mente a pensar na solução e não ficar na lamentação. E não falar, ai meu Deus do céu, errei. Não, não errou. Né? Na verdade, a gente falha mesmo porque a gente não é perfeito. Mas o que aquilo está me mostrando de aprendizado, de conhecimento sobre mim que eu preciso, né, entender, que eu não estou entendendo ainda. Faz sentido para você? Respondi que você me perguntou? Claro, sim, perfeitamente. Eu estou finalizando hoje eu fiz um grupo que é o nome desse grupo, uma Jornada da Presença, onde eu fui passando atividades diárias para as pessoas, para elas pararem um pouco e se conectarem com elas. Que E maravilha. vieram algumas falas, assim, né, de que, por exemplo, nossa, eu nunca tomei um banho sentindo o meu corpo. Eu só passava a mão para limpar, É né? isso. Uma das falas, assim. Então, me conectei comigo através de uma meditação, né? Que esses são, assim, é o princípiozinho, né? O início para quem está procurando buscar a si mesmo. Que são essas pequenas coisas que nós podemos fazer no dia a dia e que às vezes nós esquecemos, né? Como você falou, atividade física, se preocupar com a alimentação. São coisas tão básicas e tão fácil de Naturais. fazer, naturais, que nós esquecemos de fazer, né? Mas lembrando que tudo que é o excesso e que leva para o extremo tira você também do lugar, Da né? falta quanto do excesso, né? Do mais A e do falta menos. Os aconteceu. extremos. Então assim, porque eu fico assim, eu tô nesse processo, né? O que pra mim, lá no início, quando eu comecei a procurar autoconhecimento, o que era mais difícil pra mim? Eu não conseguia nem respirar, nem sabia o que era respiração. Uhum. Né? E fazer isso, trazer as pessoas para esse campo, porque falar isso com você, comigo e com essas pessoas assim que estão assistindo a gente, elas já estão nesse lugar de conseguir fazer essas coisas. E para essa pessoa que acabou de chegar nesse caminho, né? O que a gente pode falar para essa pessoa que está desconectada dela mesma? Pequenos exercícios são importantes de respiração. Não, lógico que o renascimento é fantástico, mas a pessoa que não tem, às vezes, recursos, né? Ela pode fazer o exercício de presença, de aqui e agora, é respirar. Um exercício muito interessante é você inspira contando 7 vezes, prende, conta 7 vezes e solta contando 7 vezes. E faz isso 7 vezes. Você volta para cá. Começou a ansiedade, pânico, medo, confusão, tô perdida, tô acelerada, ou tô fraca demais. Faz exercício, senta na cadeira, bota a coluna reta, pé no chão, abre o olho, bota a mão e começa a contar. Nem que você conte em voz alta. Lógico que na hora de prender não pode falar, senão a respiração não vem. Mas faz assim, bota o telefone na cara para ver o número contando e conta. E quando você inspira o que você quer. Prende, entrega para o universo, entrega para esse negócio maior aí, que está mais a serviço mesmo. E quando solta aquilo que não quer. Faz 7 vezes. Isso dá um centramento. Um outro exercício para começar a se ancorar consigo próprio, a se conectar consigo, é olhar para um espelho, né? Pode ser em pé, pode ser sentado, olha para o espelho, olha nos olhos e diz sim, abre os braços, bota o braço assim, não se tranca, não faz assim, não... bota os braços soltos, solta o corpo, balança um pouco, olha no espelho e fala sim, sim, sim. As pessoas não se olham, as pessoas não se dizem sim para elas, esse exercício de constelação. É uma palavra, uma palavra que tem uma força que vocês não têm ideia. Tem gente que chora, tem gente que não consegue falar, tem gente que trava, ok. E vai A gente forçando. não consegue Chorou nem se hoje? olhar, né? Continua amanhã, faz de novo, vai exercitando. Tem gente que não se vê, que não está acostumada a se olhar no espelho. Aí você fala do banho, é a mesma coisa, né? Então, assim, são coisas simples, simples, simples. Para, observa a natureza, deixa vir o que vem sentindo, presta atenção no que pensa, no que sente. Tá com dificuldade de buscar isso? Vai buscar uma questão de autoconhecimento. Existem 500 mil ofertas. Profissionais trabalham gratuitamente, na comunidade. Tem gente que cobra mais barato, mais caro, mediano. Vai buscar. Não falta gente aí para ofertar.
Entendeu? Ah, não gostei do profissional X, procura outro. Tem 500 mil psicólogos no mundo, por exemplo. Né? E não fica parado, ah, psicólogo não serve porque eu tive, né, um problema com... Eu já fui a vários ginecologistas, por exemplo, porque desde que a minha ginecologista mudou para Portugal, eu estou procurando um ginecologista. E nenhum que eu fui eu gostei. Não porque o cara não é bom, porque a Magda não gostou daquela forma, até eu achar que eu vou gostar, entendeu? Pode ser que não seja perfeita, total no que eu quero, mas alguma coisa tem que me contemplar. Mas eu não aceito uma pessoa não olhar na minha cara. Eu não aceito uma pessoa não conversar comigo. O médico sempre começa a prescrever e te dar papel. Eu não aceito isso. Há de se ter um profissional que me contemple. Então eu vou continuar buscando. Mas eu não chego e falo mal do ginecologista, entende? Então, assim, quando o psicólogo não contemplou, não é aquilo, aquela abordagem, ou não sei o quê, vai para outro. Né? Mas não deixa de procurar outro conhecimento, gente, pelo amor de Deus. Querida, eu queria parar, mas eu tenho uma cliente agora às 10 horas. Sim, sim, eu também tenho. Então, e também estamos na hora para poder gravar essa live maravilhosa, essa aula que você deu aqui para todos nós. Quero te agradecer porque foi perfeito. Eu te assisti um outro dia numa outra live e pensei, gente, eu quero ouvir a Magda. E foi muito bom tê-la aqui conosco. Gratidão, acho que deu para dar um direcionamento aí para todo mundo, inclusive para mim. Então quero te agradecer e te dizer que eu sou sua fã sempre, desde o dia que te vi pela primeira vez. E é isso. Agradeço a todos que estão presentes aqui. Teve mais uma fala aqui de uma pessoa que agradeceu pelo exercício, que esse exercício é muito bom para se aceitar, para se autoaceitar. É o exercício do espelho, né? Comentou isso, achei que é isso mesmo. Coloca a gente nesse lugar de entrar em contato e se autoaceitar. Então quero agradecer a todo mundo e a você. E vamos então nos despedindo. Gente, olha, eu que agradeço, querido convite. Eu adoro, podem me convidar à vontade, eu amo falar. Né? E também a todos vocês que pararam um pouquinho aqui para nos ouvir, né? Sabendo que vai ficar gravada, né, Janaína? Que podem depois acessar para assistir com mais calma. Quem entrou no meio pode assistir depois. E assim, essa coisa da força que a gente sente quando a gente faz esse exercício de aceitação do sim, você sente uma força interna que é física, é físico, você percebe, sabe? É concreto. Façam o que vocês vão ver. Principalmente para aqueles que estão ali se sentindo mais, né, meio desanimado com as coisas, que é normal. Começa a fazer esse exercício, ajuda pra caramba. Eu faço muito. Quando eu tô nas minhas bads, né? Eu grito para as minhas terapeutas, né? Amigas terapeutas que me tratam, minha própria terapeuta, né? Minha irmã, marido, eu aciono todo mundo, né? E vou lá falando sim para mim, sim para mim, sim para mim. Porque é importante a gente sempre buscar o equilíbrio quando as coisas começam a meio que desconectar. E é assim, essa desconexão faz parte. A gente não precisa se colocar, né, chicotinho e nem achar que está errado. Não, faz parte porque tem um aprendizado ali. E que bom que a gente tem como voltar, né? Como perceber e fazer esse exercício, sempre lançar mão ou de pessoas ou de exercícios, atividades e voltar, né? Isso é muito bom. Então, olha, tem vários elogios, várias pessoas te dizendo que adoraram você, a sua energia. Enfim, vamos nos despedir porque realmente estamos em cima da hora. Um beijo. Muito obrigada. Muita gratidão. Bom dia para todos vocês. Bom dia para todos nós. Tchau, tchau.